Nosso tema desta noite é uma continuidade daquilo que foi o nosso tema semana passada, quebrando as raízes do ressentimento. Então hoje eu quero falar com você sobre o poder do perdão. O poder do perdão. Já achou aí, Raíssa? Muito bem. Vamos ver juntos o tema? O poder do perdão. Nosso texto base é Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, por favor. E nós vamos ler do verso 15 até o final do capítulo, até o verso 35. Mateus capítulo 18, do verso 15 até o verso 35. Esse é um tema desafiador, porque nós queremos, sobretudo, não apenas conhecer o princípio de Deus para uma vida saudável, para um mundo interior equilibrado, mas, sobretudo, colocar isso em prática. Então, de maneira muito especial, hoje à noite, eu quero convidar você para que a gente saia daqui com o compromisso de colocar isso em prática. E Jesus vai ensinar-nos muitas vezes sobre o perdão. Mas no capítulo 18 de Mateus, há dois momentos em especial que Jesus trata a respeito da questão do perdão. A partir do verso 15, vamos ver. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, Jesus diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se ainda não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado aonde? No céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiveram dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Então Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para que a dívida se lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava-o, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tem compaixão, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de uma íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, aquele senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado,
O seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Se você tiver uma caneta, grife na sua Bíblia aí o verso 35. Assim, vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoares, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nesta noite, Senhor, nós nos reunimos aqui em o nome do Senhor Jesus. E eu sei que a Tua presença é real neste lugar, porque estamos aqui no precioso e santo nome de Jesus. Diante da Tua palavra, Senhor, palavra que é viva e eficaz, palavra que é luz para o nosso caminho, lâmpada aos nossos pés, palavra que determina o nosso procedimento, a nossa postura, que é a orientação do Senhor para a nossa vida, os Teus princípios para a nossa vida, e é baseado nesta palavra que nós queremos sair daqui nessa noite com a decisão de viver esse princípio, o princípio do perdão. Queremos experimentar toda a cura, toda a libertação que o perdão pode trazer ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso corpo, à nossa família, ao nosso projeto de vida. As bênçãos do Senhor, nós queremos experimentar e desfrutar do melhor do Senhor para a nossa vida nessa terra. Por isso, Senhor, ajuda-nos, com que o nosso coração esteja pronto, comprometido com a Tua palavra, a liberar perdão, a perdoarmos, para que possamos de fato também sermos perdoados pelo Senhor e gozarmos as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ajuda-nos, nós precisamos, Senhor, do poder do Teu Espírito para experimentar esse poder do perdão. Ajuda-nos. É a minha oração, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém, irmãos? Verso 35, está aí na projeção, vamos ler juntos? Vamos lá? Assim... Deixa eu fazer aqui uma coisa técnica. São os meus olhos ou está meio embaçadinho mesmo aqui o negócio? Está embaçado? Então vamos tentar melhorar isso aqui? Um pouquinho? Piorou, né? Piorou de novo? Aí? Melhorou um pouquinho? Tá bom? Depois de certa idade, irmão, bem pertinho a vista já não é mais aquelas coisas, né? Tá bom. Duas coisas importantes que eu queria que você entendesse logo de início. Primeiro, é uma frase que circula por aí que é muito interessante, sobre o perdão. E ela diz assim: o perdão não muda o passado, mas torna o futuro uma terra frutífera. Você pode repetir comigo? Vamos lá? O perdão não muda o passado, mas torna o futuro uma terra frutífera. É uma verdade, meus irmãos. Pode ser que não seja um versículo bíblico, porque a gente usa muito alguns ditados aí como se fosse um versículo, né? Outro dia alguém falou assim: pastor, é como está na Bíblia, né? Faz a tua parte que da minha te ajudarei, disse Jesus. Eu falei: olha, eu nunca li isso, Jesus falando isso, né? Mas é um princípio, é um conceito, está até na Bíblia, mas não é um versículo bíblico. E esse também podia ser um princípio, e é um princípio que está na Bíblia, mas não é um versículo bíblico. Mas olha só, o perdão não muda o passado, mas torna o futuro uma terra frutífera. Muitos de nós estamos vivendo um tempo de seca, um tempo de infertilidade, um tempo que a gente atrapalha e vê pouco resultado, em que a gente se relaciona, mas nossos relacionamentos são frágeis, são limitados, são fragilizados pelas circunstâncias e a gente desanima rápido. Quem sabe a razão não seja falta de perdão. Perdão é muito importante, irmãos, porque o perdão é um dos paradigmas em que o cristianismo está estabelecido. Não existe cristianismo sem perdão. A razão é muito simples. A razão porque o perdão é um dos paradigmas, dos pilares que sustenta o cristianismo, é simples. Ninguém vai para o céu se não for perdoado dos seus pecados. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Sabe por quê?
Porque todos pecaram e por causa do nosso pecado nós estamos destituídos da graça ou da glória de Deus. Ninguém vai para o céu se não tiver seus pecados perdoados. Então eu preciso de perdão para ir para o céu. É simples assim. E como eu preciso de perdão, preciso ser perdoado, Jesus começa a nos ensinar que o perdão é um desses paradigmas que vai sustentar o cristianismo e a minha vida. Mas não só no nível vertical, mas ele joga o perdão como um paradigma também nos meus relacionamentos horizontais. Como é que está aí o seu exercício de perdão? Se a gente tivesse uma sacolinha que a gente carregasse ao longo da vida, a gente tem, carregasse ao longo da vida, e fôssemos jogando nela todas as coisas das quais nós enfrentamos dificuldades, sentimos mágoa, ressentimento, tristeza, desejo de vingança, enfim, sentimentos ruins para com as pessoas. Certamente, em poucos anos, isso se tornaria um grande peso para a nossa vida. Algumas verdades aí, alguns princípios importantes sobre o perdão. Aí você vai colocar e eu quero que você leia comigo. Primeiro, qual é o primeiro princípio importante a gente aprender e entender sobre o perdão? Perdão não é... Você já me ouviu falar isso aqui muitas vezes, muitas vezes. Perdão não é um sentimento, perdão é uma escolha, é uma decisão. Você tem que escolher perdoar, você tem que decidir perdoar. Não fique esperando, não, pastor, eu briguei com a minha esposa, mas falar a verdade para o senhor, eu não estou sentindo que devo perdoar ainda. O que adianta eu perdoar só da boca para fora? Assim a gente diz muito. O que adianta eu só dizer, me perdoa, ou então eu te perdoo, mas esse for só uma expressão da boca para fora. Eu preciso sentir. Não, irmão, você está enganado. Vamos aprender que a Bíblia diz que perdão é uma decisão. Eu tenho que tomar a decisão, agir com perdão, para depois então esperar que o sentimento brote no meu coração. Segundo, perdão também não é uma sugestão. Perdão é o quê? Perdão é um mandamento. Perdão é uma ordem de Jesus. Eu preciso perdoar. Então aprenda uma coisa: se alguém lhe pedir perdão, você não tem opção como crente dizer não vou perdoar hoje não. Estou muito magoado, estou muito chateado, deixa passar, depois vou ver se eu te perdoo. Não, irmão, você não tem essa opção não. Perdão não é uma opção, é um mandamento. E nós vamos descobrir daqui a pouquinho que vai além de ser um negócio bilateral, porque já está aí, né, Raíssa? O perdão é unilateral, que significa dizer que perdão tem a ver só comigo, que me senti ferido ou magoado. E se eu me sinto assim, eu preciso liberar perdão, independente se o outro pediu perdão ou não. Aí está ficando difícil já, né, irmãos? Já não é fácil perdoar quando a pessoa vem, olha, me perdoa, pelo amor de Deus, eu errei. Já não é fácil perdoar. Se o indivíduo nem pede perdão, eu tenho que perdoar? Tem. Porque perdão, primeiro, é uma decisão que você toma a partir de um mandamento de Jesus. E é unilateral. Tem a ver com você. E somente com você. Quarto, perdão é um processo que se alimenta do que, irmãos? Aleluia! Perdão é um processo que se alimenta da graça e do cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque eu não sou capaz de perdoar só pela minha força. Eu consigo perdoar pequenas coisas com a minha força, mas grandes feridas eu não sou capaz de perdoar a não ser pela graça e o cuidado de Deus sobre a minha vida. Quinto, perdão é tratar a dor e as suas consequências sem desejo de vingança. Perdão é tratar a dor e as consequências dessa dor sem desejo de vingança. Você está percebendo que alguns desses princípios eu estou repetindo quase toda semana a mesma coisa? Porque na verdade eu quero que você compreenda não só a palavra, o princípio, mas que você coloque no seu coração o entendimento
de que essas são verdades para a nossa vida, porque esta é de fato uma pilastra para o cristianismo na nossa vida, o poder do perdão. Então, quando eu tomo a decisão de perdoar, obedecendo ao mandamento do Senhor para perdoar, agindo a partir de mim mesmo sem esperar nada do outro, entendendo que para perdoar a graça e o cuidado de Deus tem que estar abundante na minha vida, eu preciso tratar a dor sem fingimento, sem fuga, sem aquela história de dizer, não foi nada não, pode ficar tranquilo. A gente tem muito isso nos relacionamentos domésticos, né? Eu vejo isso muito especialmente entre os irmãos e marido e mulher. A gente tem uma discussão, e a gente fica bicudo um com o outro, e aí um fica esperando o outro tomar aquela decisão de pedir perdão. Ele fica naquele empurra, assim, tipo, vamos ver quem aguenta mais tempo sem pedir perdão. E aí quando um chega, diz, não, você está chateado comigo? Não estou não. Tá sim. Não estou não. Tá, não tá, não estou, tá, não tá. Enfim, vira aquela confusãozinha de novo. E aí não tem problema, não foi nada, deixa que vai passar. Irmão, o que vem a seguir é o seguinte, só para você entender. Aí a gente não trata o problema hoje, não trata o problema da semana que vem, não trata o problema do mês que vem, do outra semana, do dia seguinte, e o tempo vai passando e a gente vai acumulando coisas. Aí chega um dia que a gente fala assim, pastor, eu quero separar, eu vou largar. Mas vai separar por quê? Eu não amo mais. Como não ama mais? Estava amando até ontem, não sei o que aconteceu. Mas o que foi que aconteceu? Explicar? Não brigamos. O que aconteceu? Eu não sei, pastor, chegou o dia em que eu não sinto mais nada. Mas por quê? O que aconteceu? Não tem nada específico. Sabe o que não tem? Porque nunca tratou ao longo da vida, nunca resolveu nenhum problema, nunca tratou nenhuma mágoa, nenhum ressentimento como deveria ser tratado. Chega um dia em que a panela de pressão explode e a gente não consegue nem identificar qual foi a casquinha do feijão que entupiu a válvula. Não dá mesmo. Por isso, nós precisamos tratar, meus irmãos, com seriedade e levar com muita seriedade diante de Deus para colocar o nosso mundo interior em ordem, para a gente viver como o Senhor deseja e experimentar o melhor de Deus nessa terra. Eu sei que muitos de nós já fomos feridos ao longo da jornada. É possível que alguns de vocês que estão aqui hoje à noite tenham problemas com alguém da sua casa, da sua família, que precisa tratar, precisa resolver, é uma pendência, é um negócio que incomoda. E interessante que a gente vai descobrir algumas coisas aqui hoje à noite muito interessantes. Vamos olhar para algumas consequências que a falta de perdão pode gerar na nossa vida. Vamos à primeira. Primeira consequência qual é? A falta de perdão? A falta de perdão envenena a alma. A falta de perdão, meus irmãos, é um negócio que contamina, que envenena, que infecciona a alma. Infecciona a alma, os nossos relacionamentos, vai gerando em nós uma enfermidade, vai gerando doenças em nós, e algumas dessas doenças se transformam em doenças físicas, aquilo que os médicos chamam de doenças psicossomáticas. A gente vai somatizando problemas, até que um dia isso tudo deságua no nosso próprio organismo. A falta de perdão envenena a alma. Foi o nosso texto de semana passada, Hebreus capítulo 12. Meus irmãos, que ninguém se prive da graça de Deus, permitindo que a raiz de amargura perturbe, contamine, estabeleça um padrão. Nós vamos vencer isso no nome de Jesus, pelo poder do perdão. O poder do perdão é o antídoto para o envenenamento da alma. Se você perdoar, vai descobrir que a cura virá para a sua alma. Segunda consequência da falta do perdão. A falta do perdão faz o quê? Aprisiona os nossos relacionamentos. Presta bem atenção nisso. Quanto mais você alimenta um sentimento ruim em relação a uma pessoa, mais aquela pessoa faz parte da sua vida. Vou repetir.
Quanto mais você alimenta um sentimento ruim em relação a alguém, a uma pessoa, mais essa pessoa passa a fazer parte da sua vida. Ô Dudu, vem cá meu filho, corre aqui. Você mesmo, mas rapidinho, acelera, cara. Aí Dudu, pula, vem cá. Chamei ele, irmãos, porque ele é magrinho, fácil de puxar, né? Aí foi esperto, né, Dudu? Ó, imagine o seguinte, eu fui jogar bola com o Dudu esse dia aí, e a gente teve uma discussão lá na quadra, e ele me deu uns tapas na orelha, eu dei também uns nele e tal, foi uma confusão meio feia, e aí então eu fiquei muito magoado com o Dudu, e falei, a partir de hoje, como é que a gente fazia? Bom, eu era assim na minha infância, ó, tá? Tô de mal, Dudu, acabou a nossa amizade, acabou tudo, não quero mais saber de você, não olha para mim, que eu não olho para você, enfim, ficamos de mal, cada um para um lado. Mas é o seguinte, irmão, presta bem atenção. Enquanto eu estou magoado com o Dudu, eu digo assim, não quero mais te ver. Mas aí eu estou ligado ao Dudu, porque o meu coração está cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Aí eu vou para cá, onde é que o Dudu vai? Atrás de mim. Aí eu vou para lá, o Dudu vai aonde? Atrás de mim, estou magoado com o Dudu, não quero ver o Dudu, estou chateado com o Dudu. Aí enquanto o amigo meu fala, e aí, tudo bem? Ô, você viu, não quero nem me falar esse tal de Dudu, não quero saber. Estou de mal dele porque a gente foi jogar bola outro dia e o Dudu atrás de mim. Você está entendendo? Quanto mais o meu coração tem ressentimento dele, mais ele está na minha vida. Mais está vinculado a mim. O ressentimento, e além do que é pior, irmãos, preste atenção, o que é pior, torna a pessoa um peso na sua vida. Um peso. Você vai ter, o Dudu foi bonzinho comigo que ele estava andando, né? Mas imagine que eu quero ir para lá, e vai para lá, Dudu, agora. Ó, aí a coisa começa a gerar mais problema, tensão, pressão. E isso valeu, Dudu. Obrigado, cara. Quando a gente não perdoa, nós nos aprisionamos ao outro. Quanto mais você alimenta a mágoa e o ressentimento, mais isso se torna um peso na sua vida. Por isso, o perdão tem o poder de nos fazer livres para andar e para desfrutar o melhor de Deus. Terceira consequência, quando falta o perdão, o que acontece? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus diz o seguinte, falando sobre a oração do Pai Nosso, porque ele ensina assim, a oração do Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Aí Jesus vem explicar e diz, se você não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Então, quando eu não perdoo, eu estou afastando de mim o perdão que eu preciso. Quarta consequência, quando eu não perdoo, eu me torno como uma pessoa que eu não perdoei. Romanos 2:1, o apóstolo Paulo diz assim, e você que se condena naquilo que você condena o outro. Esse é um princípio, irmãos. E quando eu aplico isso à vida, eu estou dizendo o seguinte, cada vez que eu fico reclamando do Dudu, o Dudu é chato, o Dudu não joga bola direito, o Dudu não é meu amigo, o Dudu não é meu parceiro, sabe o que eu estou fazendo? Eu começo a assimilar as mesmas coisas que eu reclamei do Dudu, eu começo a fazer com outros amigos meus. E me torno igual, porque naquilo em que eu condeno, eu também começo a fazer. Mas tem mais. Quinta consequência da falta de perdão. Isso aqui é muito sério, irmãos. Quinta consequência. Quando falta o perdão, o que acontece comigo? Mateus 18, versículo 34. Jesus disse que, naquela parábola que a gente leu, aquele homem que tinha 2 servos que foram chamados para prestar contas, um devia milhões, o outro devia vintão.
Mas aquele que devia milhões foi perdoado, mas não foi capaz de perdoar o outro. Então aquele senhor o chama e diz: você foi perdoado, mas não foi capaz de perdoar. E porque você não foi capaz de perdoar, olha o texto, verso 34. Indignado, o seu senhor o entregou a quem, irmãos? Atormentadores, até que pagasse tudo o que se devia. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Essa palavra, atormentadores, tem a ver com espíritos malignos, atormentadores. É tão sério, porque isso abre uma porta de legalidade para o diabo na nossa vida. Quando eu não perdoo, estou estabelecendo um ponto de apoio. E um ponto de apoio é tudo que o diabo precisa para difundir na minha vida uma série de processos de tormento. Ou você ainda não entendeu que quanto mais você alimenta ressentimento, mágoa no seu coração, mais a sua alma se torna insegura, indecisa, inconformada. A falta de paz, falta de tranquilidade, insegurança, medo. Quanto mais a gente alimenta mágoa, mais nós somos atormentados. Por quê, irmãos? É simples. Porque a falta de perdão estabelece um ponto de legalidade para o diabo na minha vida. Quando você não perdoa, está dando um ponto de apoio. E um ponto de apoio é tudo o que o diabo precisa para nos atingir. Sexta consequência da falta de perdão: quando eu não perdoo, sabe o que pode acontecer? Pode impedir bênçãos especiais de Deus. Quando eu não perdoo, eu posso impedir bênçãos especiais de Deus sobre a minha vida. Há um negócio interessante em Neemias capítulo 1. O texto diz o seguinte: Neemias estava lá como escravo, levado cativo para a Babilônia. Quando ele chega lá, ele é colocado como copeiro do rei. Mas preste atenção, irmãos, imagine, você é tirado da sua casa, tirado da sua família, arrancado da sua família, levado como escravo. Chega lá, alguém diz: olha, a partir de hoje você é escravo aqui no palácio, vai ter que fazer o que os outros mandarem. Você, seja sincero, você faria esse trabalho com alegria ou com um pouco de raiva? Quem faria com alegria? Levanta a mão. Poucos. Ninguém. Quem faria com muita raiva? Muito bem. Quem faria com pelo menos um pouquinho de raiva? A maioria. Porque naturalmente faríamos um serviço como esse com o coração amargurado, dizendo: eu estou fazendo, mas não quero fazer. Estou aqui na marra. Mas preste atenção nisso. A história vai dizer que Neemias servia ao rei com alegria, porque o rei conhecia o semblante de Neemias. Um dia ele chega diante do rei e o semblante está triste. O que acontece, irmãos? O rei percebe: Neemias, o que está acontecendo com você, meu filho? Você não é assim? Todo dia você entra aqui sorrindo e fala: rei, está pronto o seu sobá. Hoje tem sobá do rei, amanhã a picanha, segunda-feira é o dia da sopa. Rei, está pronto então a sua sopinha de bolacha, preparei o seu cereal, está tudo pronto. E ele entra alegre, feliz com o rei, e o rei o observa, conhece, sabe que ele está ali todo dia, servindo com alegria, mas naquele dia foi diferente. Ele adentra a presença do rei com um semblante triste, e o rei o percebe. Meus irmãos, a história vai dizer que a partir daquele momento, Deus escancarou uma porta que abençoou Neemias, toda Jerusalém e todo o povo de Israel. Sabe por quê, querido? Porque Neemias foi lá com um coração capaz de perdoar aqueles que o escravizaram. Ele era escravo ali, mas não alimentou no seu coração ressentimento nem mágoa, serviu ao rei com alegria. E quando o rei perguntou: o que você tem, Neemias? Estou triste. Por que está triste? Porque eu fiquei sabendo hoje que a minha cidade foi queimada a fogo, os muros estão quebrados. O que é que você precisa, Neemias?
Ah, rei, eu queria ir lá. Então vai, meu filho, vai lá. O que você precisa mais? Eu precisava também um pouquinho de madeira. Deu cartas para Neemias: olha, vai por aí onde você passar, está autorizado a pegar o que você precisa, leva com você para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E a história que você conhece diz que ele foi um homem usado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém, porque foi capaz de perdoar. Muitos de nós estamos perdendo bênçãos especiais simplesmente porque não estamos perdoando. Há 3 dimensões em que o perdão precisa acontecer na nossa vida. A primeira dimensão é a dimensão interna. A Bíblia vai nos ensinar que eu preciso perdoar ao outro, como fui perdoado, mas também que eu preciso me perdoar. E isso é interessante, porque muitos de nós passamos tempos da nossa vida nos arrastando pela vida, tendo sido perdoados pelo Senhor, mas na verdade nunca nos perdoamos. Eu já vivi tantas experiências assim, irmãos, tantas. É tão difícil a gente se perdoar diante de uma coisa grave que você fez. É difícil. Vou contar uma coisa aqui. Um dia eu cheguei no banco, lá no Bradesco. Peguei a minha senha, sentei naquelas cadeirinhas e estou lá esperando a minha vez, mexendo no celular. De repente, senta uma pessoa do meu lado. Aí ele bate no meu ombro assim e diz: oi, pastor, tudo bem? Eu olhei para ele, falei: ô, meu querido, tudo bem? Tudo jóia. É o irmão João Paracatu, falecido já, dono daquele restaurantezinho que tem ali na avenida. Me abraçou. E eu perguntei: como é que o senhor está, irmão João? Estou bem, pastor. Começamos uma conversa gostosa. A conversa caminhou bem. E aí o meu coração de pastor não aguentou. Eu fiz a pergunta: o senhor está firme na igreja? Aí ele olhou para mim, o semblante caiu, o olhinho encheu de água. E ele disse: não, pastor, não estou. Eu falei: não está, irmão João, por quê? Oh, meus irmãos, podia ter ido embora antes dessa pergunta, né? Ou pelo menos chamado o meu número lá na senha. Aí ele disse para mim assim: sabe o que foi, pastor? Depois de todo aquele problema que lhe aconteceu, eu fiquei perdido. Eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que fazer. Então, eu fiquei em um lugar, ia em outro, mas eu não me adequei e não estou firme na igreja. Meu dia acabou. Eu saí dali, disse para ele: irmão João, eu queria que o senhor me perdoasse. Mas pastor, eu já perdoei. Mas o senhor não tem nada para perdoar. Eu falei: tem sim. Tem sim. Eu sei que isso é fruto, consequência. Eu saí dali dizendo: Senhor, me ajuda, eu preciso vencer esse negócio. E durante muitos dias, aquela dor foi forte no meu coração. E eu precisei aprender que eu preciso me perdoar quando Deus já me perdoou. Alguns de nós precisamos nos perdoar quando Deus já nos perdoou. Você já se perdoou? Quantos de nós não cometemos erros na vida que a gente olha para trás e diz: puxa, eu não podia ter feito isso. Precisamos aprender a lidar com as consequências, é verdade. Mas eu preciso, sobretudo, dizer: Senhor, se a Tua graça já me alcançou, se o Teu amor já me alcançou, se a Tua misericórdia já me alcançou, se o Teu perdão já me alcançou, eu quero me perdoar e declarar que eu estou livre de toda a condenação em Cristo Jesus. A despeito de lidar com as consequências, mas quero ter o meu coração livre para lidar com elas no nível de responsabilidade e não de condenação. Eu sou livre. Segunda dimensão é a dimensão relacional.
diz respeito ao outro. Quando eu falo de dimensão de perdão relacional, eu estou dizendo que eu preciso buscar reconciliação. Então, lembra da minha pequena briga com o Dudu? Eu não tenho que esperar o Dudu me procurar. Eu tenho que ir lá e dizer: Dudu, eu vim aqui porque você é meu irmão, cara. Eu quero pedir perdão para você. Quero que você me perdoe. E a gente pode até não chegar num denominador comum, mas não importa qual seja a opinião dele, eu tenho que ir lá dizer: eu quero pedir perdão, porque eu quero ficar livre de todo peso contra a minha vida, eu quero ser livre para experimentar o melhor de Deus, eu não quero envenenar minha alma, eu não quero estar preso em nenhum relacionamento, eu não quero me afastar do perdão de Deus, eu quero ser livre para desfrutar tudo que Deus tem preparado para a minha vida. Então eu estou aqui, eu preciso de reconciliação. E se o Dudu disser não? Se o Dudu disser não, aí, Dudu, problema seu, meu chapa. Estou livre. Fiz a minha parte. A minha tarefa é buscar reconciliação. O que está daqui para frente não depende mais da minha opinião nem decisão, mas eu tomei a decisão de buscar reconciliação. Então, a dimensão interna, a dimensão horizontal nos relacionamentos da reconciliação, e a terceira dimensão é espiritual, livre para dar e receber misericórdia de Deus. Como é que a gente pode, irmãos, então, diante de tudo isso, entendendo que essa é uma verdade, como é que a gente pode agir com perdão? Atitudes de perdoar. Como é que a gente pode vencer pelo poder do perdão? O poder de Deus à nossa disposição para vencermos. Jesus nunca teria dito que eu preciso perdoar se Ele não me desse poder para perdoar. Então há poder de Deus disponível para você hoje, para você perdoar. O Espírito de Deus está neste lugar para fazer você poderoso para perdoar as ofensas, o mal, o ressentimento, a mágoa, e sair daqui hoje livre para a glória do Senhor. A primeira coisa a fazer é reconhecer a falha, o pecado. É tomar a decisão. Jesus diz: vá, reconcilie-te com teu irmão, vá, fale com ele, tome iniciativa, vá. Hoje, pega o telefone, liga para alguém, busque a oportunidade, converse com a pessoa, trate o problema. Terceiro, espere a reconciliação, mas esteja pronto para lidar com as consequências. Nem tudo, meus irmãos, poderá ser resolvido. Alguém me perguntou um dia: pastor, mas aí, eu tenho que voltar a ser amigo da pessoa? Eu disse: não, querido, você não tem que voltar a ser amigo íntimo da pessoa. Se eu tinha um amigo meu e a gente brigou feio, aí nos separamos, mas eu quero perdoá-lo, mas eu tenho que voltar a ser amigo dele. Não, você não tem que ser amigo dele, você tem que ser livre do peso dele na sua vida. É simples assim. Porque amizade tem a ver com confiança, não é? Tem a ver com intimidade, tem a ver com um relacionamento mais próximo. Eu não preciso ter intimidade, mas tenho que ser livre no meu coração de toda amarra e de todo o peso do pecado. E às vezes a gente tem que lidar com algumas consequências como essa que eu compartilhei com você hoje. A gente tem que lidar com as consequências, aprender a lidar com elas e enfrentá-las a cada dia. Quarto, para vencer pelo perdão, eu preciso crucificar todo o traço de amargura no meu coração. Está aí um desafio grande, irmãos. Crucificar. Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, você conhece o texto? O que diz o restante? Aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. É preciso crucificar todo o traço de amargura do seu coração, indo lá e dizer: Senhor, eu quero colocar isso na cruz, porque não vou carregar mais esse fardo, eu quero ser livre. Eu preciso além disso. Vamos ver juntos aí o quinto.
Diga. Essas duas últimas coisas aqui são imprescindíveis. Diga não ao desejo de vingança. Irmãos, a gente tem desejo de vingança, sim ou não? Muito, muito, muito desejo de vingança. E usamos até Deus no nosso projeto de vingança. Usamos o nome de Jesus no projeto de vingança. A gente usa a Bíblia no projeto de vingança. Eu não vou me vingar, mas um dia Deus vai me vingar. E a gente começa a alimentar o coração com essa presunção de que Deus vai fazer um mal ao outro porque ele me feriu. Eu conheço pessoas, irmãos, que foram feridas tão profundamente que já chegaram para um momento comigo dizendo: pastor, eu queria que chorasse comigo. Eu estou com um problema tão sério no meu coração que eu estou fazendo duas orações. Senhor, leva ou ele ou eu. Leva ou ele ou eu. O mundo é pequeno para nós dois. E é mesmo, irmãos, o mundo é pequeno. Sabe por quê? Porque não importa onde você esteja geograficamente, se o seu coração está cheio de mágoa, ódio, ressentimento, onde você for, esse negócio vai junto. Não importa se eu moro aqui e a pessoa mora na Austrália, o sentimento é o mesmo, mágoa, ressentimento. Então você precisa dizer não ao desejo de vingança. Eu não vou me vingar, a pessoa está livre, livre. Eu não quero que ninguém me vingue, eu não quero que ninguém me defenda, eu não quero alimentar meu coração com aquele sentimento traiçoeiro. Irmãos, é um sentimento do cão, é aquele sentimento que diz assim: tá certo, eu vou aguentar, eu fui muito humilhado, mas é assim, filha, fiquei sabendo que caiu, Deus tarda, mas não falha, eu sabia, a minha hora ia chegar, Deus tarda, mas não falha, chegou. Diga não, eu não vou. Por isso que Jesus diz o seguinte, irmão: se o teu inimigo tiver fome, faça o quê? Dá-lhe de comer. Se ele tem sede, dá água para ele. Mas não é água envenenada não, irmão, é água purinha, viu? Limpinha. Não é comidinha com veneno não, é comida boa. Comida para ele comer e ficar satisfeito, para ele ficar forte, e te perturbar mais um tempo. É para ajudar o inimigo a se fortalecer. Se ele quiser a tua capa, dá tudo. Uma milha anda duas. Ore pelo que te persegue, abençoe os que te amaldiçoam. É fácil, irmãos? Claro que não. Só é possível pelo poder do Espírito Santo em nós. Só é possível pela ação do Espírito Santo em nós. Não é possível um ser humano, na sua naturalidade, dizer: eu quero perdoar a pessoa que está atrás de mim todo dia me amaldiçoando, jogando praga em cima de mim, torcendo para eu cair, torcendo para eu quebrar, torcendo para eu falir. Deus abençoa, Senhor. Mas quando você é cheio do Espírito Santo e toma a decisão de perdoar, esse é o caminho. Sexto e último já está aí: renuncie ao crédito de dívida que você julga ter. Vamos repetir essa frase juntos? As duas últimas, o quinto e o sexto. Vamos lá? Quinto, diga. Sexto, tem pessoas que são sempre em débito conosco, não é verdade? Débitos emocionais, débitos relacionais, sempre em débito. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? É que você e eu precisamos fazer como aquele senhor: a sua dívida está paga. E sabe o que é o mais triste, irmãos, que a gente tem que lidar? A gente tem que lidar com isso entendendo o seguinte: a pessoa me feriu, me magoou, eu acho que ela errou comigo, o Dudu errou comigo, o Dudu falhou comigo, o Dudu me sacaneou, eu fiquei triste com ele, chateado com ele, a gente brigou, ele sabe disso, ele sabe que ele errou, mas ele não reconhece.
E ainda assim eu tenho que orar por ele e abençoá-lo. E vou carregando isso. Eu estou dizendo assim, um dia ele vai reconhecer que errou. O que Jesus está dizendo é, libera o Dudu. Você não me deve mais nada. Mais nada. Não há dívida entre nós. Não há pendência emocional entre nós. Não há pendências relacionais entre nós. Não há dívidas de amor entre nós. Não há dívidas emocionais entre nós. Você está livre. Livre. Você está perdoado. Quando a gente age assim, é um sentimento muito gostoso de liberdade. Um sentimento muito bom de poder andar pela vida e dizer, eu tenho que enfrentar as consequências, mas eu sou livre, eu não arrasto nada comigo, eu ando livre e para experimentar o melhor de Deus na minha vida. Você tem alguma coisa que precisa perdoar? Hoje à noite, eu quero desafiar você. Há uma oração que eu coloquei aí, para a gente terminar. Eu queria que você ficasse de pé, para a gente ler juntos. Eu vou ler uma vez, enquanto você faz aí a leitura silenciosa, depois a gente vai ler juntos outra vez. É uma decisão. Hoje, pela graça de Deus, eu decido liberar perdão para as ofensas que tenho recebido e renuncio todo o crédito de dívida emocional que eu possa ter, porque quero experimentar o melhor de Deus para a minha vida. Meu irmão, eu podia passar um tempo aqui contando experiências pessoais com o perdão. Mas esse é um assunto no qual Deus já me treinou muitas vezes. E é um exercício. É um exercício. Muitas vezes eu sou colocado de volta em lugares em que eu preciso alimentar outra vez a minha decisão. Eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar. Eu já perdoei tantas situações que os anos se passaram e depois eu descobri que a pessoa fazia a mesma coisa a meu respeito. É tão ruim, não é? Mas outra vez, eu tenho que perdoar. Eu perdoo, não é porque eu quero ser melhor, é porque eu preciso desesperadamente ser livre para viver. Eu preciso desesperadamente da graça de Deus sobre a minha vida. É por isso que eu perdoo. É porque eu preciso de perdão. Eu preciso perdoar. Talvez você esteja aqui hoje, precisa perdoar o seu pai, a sua mãe, seu marido, a sua esposa, seu tio, seu primo, seu irmão, sua irmã, sua sogra. Você viu que a sogra foi com entonação mais forte, né? Precisa perdoar a sogra. Enfim, não sei. Eu não sei o que você precisa perdoar. Mas certamente você sabe. Eu não sei onde está amarrada a sua vida no passado. Mas certamente você sabe. E o desafio de Deus é simples, irmãos. Pastor, eu não estou sentindo nada. Não é para sentir, irmão. É para decidir. Hoje eu decido perdoar. Segundo, é para você tomar uma atitude de buscar a pessoa com quem você teve um problema e dizer, eu peço perdão. Mas a culpa não é minha, pastor. Jesus não perguntou de quem era a culpa, irmão. Está mandando perdoar. Está mandando perdoar. Ele não falou para discutir o problema e chegar em quem é o causador e depois decidir que não. É perdoar. Eu estou perdoando. Eu estou perdoando. Um dia atendi uma pessoa e depois, no momento da oração, ela começou a chorar e disse, eu preciso perdoar uma pessoa, mas eu não sei o que fazer, porque ela já nem vive mais, ela já morreu há anos.
E aí eu parei a oração, olhei para ela e disse: está vendo? Há anos que a pessoa nem está aqui mais, mas você continua arrastando o mal na sua vida, porque não está no outro problema, não é o outro, o problema está aqui, no meu coração.